Hoje eu vou falar sobre a posição do troféu que a gente faz antes de sacar, por que ela é tão importante e como fazer da melhor forma. Fica ligado aí. Fala gente, Digo aqui, a aula de hoje vai servir para iniciante, mas já é um pouco mais para quem está intermediário e avançado. E no final eu vou mostrar como que o iniciante pode também chegar lá, caso não tenha conseguido através da aula, ainda vai ter essa dica aí. O que acontece? Eu estou fazendo esse vídeo porque às vezes pelo clube eu passo e vejo o pessoal, principalmente intermediário, que eles querem sacar fazendo um movimento bem completo, juntando as pernas para dar mais embalo, pegar mais força, saltar e tudo mais, só que eu vejo que isso muitas vezes atrasa o movimento e faz com que eles não consigam chegar no ponto de contato da bola com uma firmeza. Então o que às vezes eles tentam usar para ajudar acaba piorando o saque e também se tornando muito difícil chegar num saque de alto nível. Por muito tempo eu saquei normal, por exemplo, eu vinha de baixo, fazia um movimento todo do saque e sacava. O primeiro erro que eu fazia, quando eu vinha para trás, eu deixava a raquete assim, aberta. Até foi o pai do Ramos, que tá aí no vídeo do canal, tá na descrição o vídeo do Guga com o Ramos, para quem quiser curtir, que ele jogou profissional também, e o pai dele treinava ele. E uma vez eu fui lá treinar com eles e ele falou, pô cara, tu tá sacando, mas tu tá deixando a raquete aberta aqui, quando tu faz essa posição do troféu, deixa ela fechada. Foi a primeira vez que alguém falou isso, depois eu comecei a perceber os profissionais, que realmente, quando eles vinham aqui, ó, deixavam a raquete já fechada, como se fosse aqui. Parecido com a aula de saque já que eu botei lá a última. Então, para quem olhou já tá acostumado. Lá eu mostrei assim, ó. Agora a gente vai começar já daqui. Enfim, além disso, uma das coisas que eu depois, com mais experiência, eu percebi por conta própria, porque eu não estava dando certo o meu saque e eu estava me sentindo meio perdido. Foi até na época que eu comecei a dar aula. Então, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a ensinar o pessoal tudo a sacar daqui de cima, para deixar mais simples o saque, fazer mais o passo a passo, que nem eu mostrei para vocês. Para quem quiser, tá aqui na descrição o link, todo o passo a passo lá desde o início, como eu ensino. E um dia eu não estava acertando o saque e tal, daí eu falei, pô, cara, eu vou fazer como eu ensino, sabe? Eu vou começar do passo a passo, descer um pouquinho a escadinha ali e começar de novo. E eu comecei a sacar, segurando já a raquete aqui, aí eu lançava e a partir daqui eu dava meu saque normal. E quando eu fui tentar fazer de baixo de novo, eu vi que eu estava, por exemplo, trazendo a raquete muito lento até chegar nessa posição. E ter sacado mais daqui de cima já me ajudou muito a ter noção de que posição que eu tenho que estar nessa parte do movimento, que vai ser melhor para conseguir dar o saque da melhor forma. Com essa noção, eu consegui depois vir daqui de baixo, já intencionando de chegar nessa posição firme aqui, sabe? Não que eu vou fazer rápido, mas eu também não vou ficar lá assim, tipo, demorando para chegar, sabe? Eu vou ter uma posição mais definida. Hoje, eu voltei a sacar de novo, vindo aqui de baixo. Eu vou mostrar para vocês aqui como é o meu movimento. Eu não tô tão quente agora, acabei de chegar na quadra aqui para gravar, mas eu vou sacar, tentar fazer o melhor possível aqui, ó. Eu começo com as pernas afastadas e depois eu vou juntar as pernas. Mas o meu braço, antes eu fazia muito aqui para trás. Agora eu tenho feito mais, ó, trazendo já por aqui. Isso já é outro detalhe que eu já vou falar. Então, fui para trás, trouxe braço, pá, saquei. Esse movimento que eu faço, ó, eu puxo por aqui, já. Tá? Daí eu venho e armo aqui. Mas para começar tudo isso, é importante que o saque eu considero importante pelo menos que o saque de vocês esteja firme, saindo de cima, assim. E, gente, se vocês estiverem curtindo esse vídeo aí, puderem deixar o like, isso ajuda muito o canal. E também convido a todos aí que quiserem se inscrever, isso também vai ajudar bastante. E vocês podem daí acompanhar todos os vídeos. Vamos lá! Vou mostrar com mais bolas na mão porque eu estou acostumado, mas eu recomendo que vocês façam segurando uma bola de cada vez. Dá para se concentrar mais em uma coisa só. Vamos lá. De trás vai ficar mais fácil um pouquinho, eu vou aproximar aqui para pegar mais essa parte de cima. Na verdade é normal, só que ao invés de vir aqui por baixo, eu já vou sair, eu vou botar no bolso a bola. Preparei as pernas e eu vou sair aqui de cima. Ó, essa preparação, o principal é que o teu cotovelo esteja mais ou menos 90 graus aqui, né, vocês entenderam. E aqui, ó, também não esteja aberto, esteja mais fechado, pode ser 90 graus também, e a raquete levemente inclinada, como se as cordas estivessem voltadas para a tua cabeça, tá? Então, assim, ó. E daqui a gente vai fazer o movimento. Esse passo a passo do movimento também mostrei lá nos vídeos, que tá tudo aqui no canal, né,
vir o cotovelo, depois a raquete, mas vamos lá. Então, preparei aqui em cima, lancei e saquei. Tá? Vocês vão ver que dá para dar potência igual na bola, porque a gente não vai ganhar esse movimento do embalo e tudo mais, mas a gente vai estar com equilíbrio. O equilíbrio vai dar força na bola. Depois vocês experimentem e me digam aí se eu tô... Não, digo, tu tá viajando, eu tentei e não deu nada certo. Ou me dizem se deu certo também, mas pra mim assim, ó, funciona um absurdo, muito, sabe? E alunos que eu ensinei assim também. Eu gostava sempre que eles pegassem o movimento aqui de cima e sacassem bem para depois fazer tudo completo, até para organizar o movimento. Então eu errei a outra bola, vou tentar dar mais efeito. Esse foi top. Eu não tô aquecido, tá, gente? Mas vocês podem ver como dá para dar uma potência legal. Vou tentar soltar um pouquinho mais o braço, vamos ver. Armei em cima e... Tá? Então, a gente só tá separando o movimento nessa parte para organizar esse equilíbrio da posição do troféu, que é tão famosa, né? Trophy pose. E depois, tu vai ir incrementando aos poucos essa trazida do braço é boa. Essa levantada do braço até essa posição. Então, vamos fazer agora de novo. Me concentrei nessa sensação que é de estar equilibrado nessa posição. Eu vou buscar essa sensação vindo aqui de baixo. Vamos ver. É como se fosse o saque em dois tempos. Um tu tá aqui embaixo. Não tempos, mas em duas partes agora, tá? A gente tá separando. Essa que tu tá aqui embaixo e depois essa que tu tá aqui em cima. Depois dá para dividir em mais partes para explicar melhor, mas hoje a aula é sobre isso. Vou concentrar na parte 1 aqui. Beleza, agora eu vou pensar que eu quero chegar na posição do troféu com equilíbrio. Vamos lá. Ó, vocês podem ver que o meu saque foi pior do que antes, porque eu não estou usando a força total também, e aí fica mais difícil um pouquinho de concentrar. Mas esse é o desafio, de quando for fazer o movimento completo, fazer tudo equilibrado. Foi um pouquinho melhor, mas enfim, só vou mostrar para vocês como que eu treino isso. Claro que mais aquecido vai melhor, mas eu acho que foi bom, né, para mostrar no vídeo aí. E também vou fazer o vídeo sobre o equilíbrio desde lá do início do movimento, mas hoje era mais para passar essa curiosidade. E agora para mostrar para iniciante que ainda não faz o movimento completo, ou faz, mas está se sentindo totalmente perdido, como que eu ensino, tá? É bem simples. Ó, vamos pensar assim, a gente quer chegar nessa posição. Se tu já está acostumado a sacar daqui de cima, se viu as aulas e já consegue fazer, a gente vai fazer o que? Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Saquei todas as bolas. Pera aí. Ó, chama uma bolinha aqui. Ao invés de ficar aqui em cima, a gente vai sair daqui de baixo para aprender a trazer a raquete. Só que ainda um pouco separado, a gente vai trazer o braço primeiro e depois lançar a bola para sacar. Esse é o segredo para mim, é sempre separar as partes para depois ir juntando. A gente sacou vindo de cima, levantou e sacou. Agora, vindo de baixo, vem o braço primeiro, chegou na posição para tu acostumar a trazer o braço para essa posição. E eu gosto de trazer ele dobrando aqui um pouco, tá vendo? Para já vir nessa posição. Então daqui de baixo, eu já, pelo lado praticamente, eu já vou dobrando ele para já vir nessa posição aqui. Claro, o Federer, por exemplo, faz aqui e depois traz e tal, mas eu deixo para ele fazer, eu gosto de fazer assim. Muitos jogadores hoje em dia estão migrando bastante para essa preparação aqui. Então vamos lá. Preparei, trouxe o braço, pode até conferir, tá certo lá a posição, né? Mais ou menos 90 graus e a raquete fechada, beleza. Agora lançou a bolinha e sacou. Depois a gente vai tentar fazer tudo junto. Então preparou. Aqui já entra um outro detalhe do balanço das pernas, tá? Mas não é muito o foco aqui para iniciante agora. Então a gente vai preparar e vai fazer junto, ó. Pá. Não precisa nem sacar, tá? Lança e deixa a bola cair no chão. Preparou, deixou a bola cair no chão. Esse é um bom jeito de treinar. Preparou, deixa a bola cair. Isso é até bom para intermediário e avançado, que nem a dica que eu dei antes, né? De sacou de cima, agora vou de baixo. E o último passo é preparou e sacou. Não precisa nem saltar agora, porque isso que eu digo, é legal concentrar em uma coisa de cada vez. Tá? Se a gente fosse parar e ver tudo assim, eu acho que fica demais. Então não precisa nem saltar, só concentra nessa parte de cima, porque a coordenação agora é lançar a bola e chegar nessa posição aqui.
que a gente treinou. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, gente, e tenha ajudado vocês. Depois comenta aí também de onde vocês são, que é muito legal de saber. Provavelmente eu já devo ter jogado aí no clube de vocês, quando eu jogava os Filters, eu joguei pelo Brasil todo. E também dica de vídeo aí, fala o que vocês querem ouvir a gente falando. Às vezes eu faço muito vídeo de insight, porque eu não tenho muito tempo no meu dia a dia para gravar os vídeos. Então, deu um insight de um vídeo que eu acho que vai ser interessante, eu vou lá e faço. Então é legal se vocês também comentarem nos grupos aí o que vocês têm falado, quais são as dúvidas, e depois eu tento fazer para vocês aí. Valeu!